Boa noite. Você está feliz? Põe a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, pelo poder da tua graça e misericórdia, venha sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus, Pai. Traz sobre todas as pessoas que estão aqui o espírito de revelação, Senhor Jesus, e que a gente possa entender aquilo que estão por trás das letras sagradas, Senhor Jesus. Nos faz não somente ouvintes, mas também praticantes de cada princípio, fundamento, de cada uma das chaves que o Senhor está liberando para transformar nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você está feliz? Pode se assentar. Gente, acerta o meu som aí que eu estou passando mal. Estou parecendo Pamonhas de Piracicaba, minha voz. Vocês estão felizes, gente? Amém. Amigos, muito bom ter vocês aqui. Deu para vocês ver quem manda lá em casa, né? Minha esposa que estava ministrando aqui agora. Então quando ela começa a ensinar a palavra, eu já fico lá, ô louco Jesus. Eu prego 18 vezes, ela prega 5 minutos e já resolve o que eu não consegui resolver em 18 dias. Mas assim é com a esposa de todo mundo que está aqui, tá, gente? Não tem inveja de mim não, que eu tô ligado que a sua mulher manda em você. Aleluia. Tem os irmãos que riram de nervoso, né? Gente, o tema da minha mensagem é os doces desejos diabólicos. Você sabe que o inimigo ele tem várias estratégias para que a gente não seja abençoado. Ele tem várias estratégias para que as coisas não aconteçam para a gente. Sabe a coisa que o inimigo mais gosta de tentar estabelecer? São cadeias elásticas. A gente até consegue sair daquele lugar onde a gente erra, daquele lugar onde a gente peca. E a gente chega a se aproximar de Deus, da onde Deus fala, de perto de pessoas de Deus. A gente consegue orar, a gente consegue abrir a Bíblia, e muitas vezes ouvir a voz de Deus, mas daqui a pouco parece que a gente volta exatamente aonde tudo acontece de ruim. Eu não sei se você já percebeu, mas algumas vezes nós damos passos, e parece que você dá um passo em favor, na direção de Deus, e parece que dá uns 10 para trás. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes você convida alguém e você trabalha para que esse alguém venha no culto. Gente, aquele dia dá todo ruim do mundo, fura o pneu, estoura o motor, bate o carro. Eu não sei se você já passou por isso, mas tem um monte de irmão que fica, isso são guerras espirituais. A gente tem que fazer uma batalha, presta atenção. São guerras espirituais, mas o que você tem que entender é que elas acontecem toda hora. Elas estão acontecendo agora, batalhas espirituais para que a gente esteja aqui. Do nada você pode estar aqui ouvindo a palavra de Deus, sendo transformado. Alguém que tem um sorriso lindo e tem seu WhatsApp pode te mandar um recado e ferrar tudo já que você está tentando fazer aqui. Às vezes o diabo não tem um tridente e não é feioso, né? Você lembra de um filme bem antigo, vou denunciar a minha idade agora, O Diabo Veste Prada. Então eu quero dizer que uma grande estratégia do diabo é você achar que ele não existe. Você sabe que no Brasil, aqui não precisa de tanto, mas no Brasil você precisa de muro alto, cerca elétrica, segurança, carro blindado, etc. E por que você precisa dessas coisas? Não adianta você chegar e falar para alguém, gente, na boa, não existe ladrão, nada a ver. Isso aí é uma viagem da sua cabeça. Daí só porque você colocou o pensamento positivo de que não existe, agora você pode deixar a casa aberta. Tipo na Flórida, sua garagem é aberta, você esquece ela aberta, volta, a garagem está lá e está tudo lá. Cara, não é assim em todos os lugares. E o que eu quero que você entenda essa noite é aprender só um pouco de o quão previsível o inimigo é. E a partir dessa noite eu tenho certeza absoluta que você nunca mais cai numa cilada dele, amém? Não é possível que eu falei isso, você falou esse amém tosco aí. Misericórdia, vocês têm que congregar em outro lugar, mano. Aqui é pressão, filho. Aqui a gente tá batendo no Satanás, amém? Porque não tem campo neutro. Ou você tá pondo ele para correr, ou ele tá pondo você para correr. Onde é que você tá? Não tem figas aqui, tá, gente? Não tem pix. Não mexe comigo, eu não mexo com você, diabo. Cuidado, cara. Presta atenção. Um dia uma senhora falou assim para mim: tira a célula aqui de casa, tira o GC daqui. Porque a minha casa era de um jeito, depois que o GC começou aqui, virou um inferno. Eu falei, não senhora, era um inferno todo enrostido. Depois que começou o GC, que saiu pipocando, saiu mais demônio do que espinha na cara de adolescente. Começou, velho, por quê? Porque você mexeu.
Tem umas campanhas de oração que você devia fazer, irmão. E o nome da campanha devia ser Dê uma pedrada na casa de abelha. Cara, essa é a melhor oração que você pode fazer. Não é, ai Deus, cure meu marido. Ai Deus, coloca o chefe nas tuas mãos. Não, Deus, dá uma pedrada na casa de abelha. Porque quando você dá uma pedrada, irmão, sobra para todo mundo. Não importa se é santo, se não é santo, se é crente, se não é crente. Dá uma pedrada, vai sobrar. Tem que correr, irmão. Daí nós vamos ver quem que corre mesmo. Tem alguém feliz ainda? Você quer que eu pare de pregar ou pode continuar? Vocês são gentis. Vou ensinar vocês igual a De Orlando. Eu fui lá na De Orlando, eles queriam. Quanto mais eu batia, mais eles queriam. Nunca vi isso, gente. Aleluia. A igreja ia falando aleluia. Quanto mais apertava, mais aleluia. 4 estratégias que o inimigo tem com você sempre. 4 estratégias básicas. E tudo caiu na conta de Faraó. Olhando para Faraó no contexto do povo de Deus, hebreus no Egito, você começa a ver como o diabo é previsível. E como que o inimigo, sorrateiramente, ele consegue muito êxito contra a nossa vida. Êxodo capítulo 7, versículo 16. Diga-lhes, o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer-lhe, deixe o meu povo ir, para que me prestem culto no deserto. Mas até agora você não atendeu. Gente, presta atenção. O príncipe do Egito é Moisés. Primeira chave que eu quero que você pegue essa noite, que vai transformar a sua vida. Todos os meninos primogênitos iam morrer. A perseguição que você está vendo hoje contra a igreja, ela existe de Gênesis até aqui. Ela muda a estratégia, mas sempre vai existir perseguição contra aqueles que são do Senhor. Então o seu único jeito de escapar é se você tiver estratégias espirituais e você for puro como a pomba e astuto como a serpente. O Senhor fala, vos envio como ovelha para o meio de lobos. Portanto, sejam sempre puros como a pomba. Puro para perdoar. Puro para caminhar a segunda milha. Para quando alguém roubar sua capa, você entregar também a sua túnica. Puro para quando alguém bater na tua face, você oferecer a outra. Mas astuto como a serpente. Para quando alguém quiser pegar a sua capa de José do Egito, você pegar e amarrar ela na cabeça da Potifera e falar, tô fora. Liga o celular, já começa a gravar, faz uma live e todo mundo vai ver que a mulher está dando em cima de você. Aquele menino rodou, porque ele só era puro como a pomba. Se José fosse astuto como a serpente, ele escapava daquela situação. Agora Judas era astuto como a serpente e nunca o coração dele foi purificado. Por isso que ele se matou depois de trair. Então eu não sei qual é o propósito de Deus na sua vida. Se você sempre foi purinho, fofinho. Se a sua mãe um dia foi numa loja evangélica e comprou para você um berço evangélico e você nasceu dentro do berço evangélico. Quando alguém falava, nasci em berço evangélico, eu ficava pensando que tinha uma loja que vendia berços especiais, escrito Jesus, com a arca da aliança na ponta, anjos, serafins, querubins. Eu juro para vocês que eu pensava. Ô gente, eu mal era um católico e normalmente eu era muito louco. Quando eu vi os crentes, eu sou de berço evangélico, eu falava, mano, onde que vem esse raio de berço que eu nunca vi? Que loucura, cara. Eu jurava que tinha um berço. Então tem irmão que ele acha que ele tem a ficas maior, porque ele é de berço evangélico. Então ele é super crente. Eu tenho foto que eu fui consagrado. Nem parece, sabia que você foi consagrado? Parece não, desculpa, alguém precisa falar isso pra você. Mas eu fui consagrado, Leandro, e quem orou pra mim pela primeira vez foi o Shakes Nevers e foi o Herbert Richards, versão brasileira. Foi um monte de gente que pôs a mão. E juro que não parece, irmão, não parece que nem que era crente. Não consigo entender. Presta atenção. Ter uma mãe crente não significa que você é neto de Deus. A sua mãe é filha de Deus. Deus não tem neto. Alguém precisa te falar que se sua mãe aceitou Jesus, você não vai mudar de vida. E para doer agora, quando você usa o texto, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, não é doutrina. Foi uma promessa de Deus específica para um carcereiro. Significa que muita gente vai crer no Senhor e a casa dele não vai ser salva. E se a sua casa não for salva? E se o mar não se abrir? E se a doença não sarar? Você vai continuar amando Jesus e servindo Jesus? É sobre isso, meus amigos. E alguém precisa pregar sobre isso. Então a parte de falar real na cara sobrou para Poema. Então seja bem-vindo, essa é a nossa igreja que ama você assim, na tora. Aleluia. A nossa linguagem de amor, minha e da Érica, é falar a verdade na Tramontina. Aleluia.
Moisés, gente, é filho de uma judia, de uma hebreia, e ela sabia que todas as crianças iam morrer. Então ela teve uma sacada ninja. Pegou uma arquinha de junco que simbolizava a arca de Noé. Coloca o seu filho ali dentro. Passa betume por dentro e por fora para que não houvesse brecha no barquinho dele, para não afundar. Portanto, se tiver um bom projeto com brecha, ele afunda. Sempre revista por dentro e por fora o projeto, o plano, o propósito que Deus está colocando no seu coração. E quando ela põe no rio de Deus, irmão, o rio prova se o propósito é dela ou não. Logo depois, rio abaixo, a filha de Faraó pega Moisés. Quando olha para ele, achou que estava dando o nome da sorte. Porque eu retirei o menininho da água, o nome dele vai ser retirado. Moisés, aquele que foi retirado da água. E Deus olhando do céu falando, coitado, vai ser Moisés porque eu sou soberano. E Moisés significa aquele que retira o povo da escravidão. Olha só, pega isso, gente. Então, se tem alguma coisa na sua mão e você está em dúvida se é de Deus ou não, bota no rio de Deus. Se o rio levar e nunca mais voltar, nunca foi seu. Mas se o rio trouxer de volta com toda a autoridade da parte de Deus, é seu com autoridade celestial. Os meninos daquela época estavam morrendo todos, mas Moisés, recebido pela filha de Faraó, a filha fala, pai, olha esse neném, mas que neném fofinho, vamos arrombar uma hebreia leiteira para dar mamar, porque não tem ninguém que tem leite aqui, vamos. Sabe aonde ele foi parar? De volta na mão da mãe para ser criado agora com autoridade espiritual e com autoridade governamental. Presta atenção, diversas vezes que Jesus falou comigo, começa um ministério, sabe qual era a minha oração secreta? Que eu nunca falei para ninguém? Como você quer que eu comece sem documento? Se o senhor quer que eu comece, o senhor me dá o documento para a América dizer que eu posso fazer isso. Eu não estou dizendo que alguém que abriu com visto de... Eu não estou falando de ninguém. Eu estou falando da minha vida. E você começa a se preocupar com a sua e deixa a vida dos outros de lado. Se preocupa com o seu propósito diante de Deus, em nome de Jesus. Era um propósito meu. 2 dias antes dessa igreja começar, simplesmente meu documento aprovado. Sabe o que é isso? É um sinal de Deus, porque aquilo que você entrega no rio de Deus vai voltar para você se é seu, com a autoridade do Senhor. Pegou essa chave aí dentro do seu coração? Então Moisés agora, ele foi levantado como porta-voz do povo de Deus. 40 anos esse cara tentou ser o cara. E não adianta você tentar ser a pessoa. Enquanto você estiver tentando, você nunca vai ser. Porque não é sobre o esforço humano, nem sobre a vontade humana, nem o quanto você corre. É somente quando Deus diz valendo. Se Deus não liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida, pode nadar de costa, pode nadar de frente, pode dar mortal, não vai acontecer. Mas uma vez que Deus te mira e Ele fala, é a sua vez, meu filho, as coisas vão acontecer para você e não tem quem possa impedir isso de acontecer. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Moisés agora ele passa 40 anos, gente, deixando de ser o cara. Por 40 anos ele era o cara. E por 40 anos... Ele renuncia o Egito e toda a glória do Egito, e todo o poder do Egito, e todo o dólar do Egito, e todo o green card do Egito, e toda a alta sociedade egípcia, e sai errante andando, até que ele vai parar no fundo do fundo da casa do sogro e casa com a filha mais que estava sobrando na vida. Por 40 anos ele está lá cuidando de ovelha do sogro. Deus nunca vai entregar algo poderoso seu para você enquanto você não for fiel e leal com aquilo que as pessoas confiaram nas suas mãos. Primeiro você faz para honrar pessoas. Você não tem uma visão, ande na visão de alguém até que Deus dê a sua. Você não tem um ministério, honre o ministério de alguém até que Deus dê o seu. Você não tem um negócio, trabalhe no negócio de alguém, nem que seja de graça, honrando essa pessoa até que esse know-how seja derramado para você. Nós temos muita gente querendo dinheiro e pouca gente querendo aliança e pouca gente querendo trabalhar e pouca gente querendo mudar a sua geração. Vamos lá, poemeiro, a gente não está aqui de passagem, a gente está aqui para governar na terra como é no céu, em nome de Jesus, amém? Aleluia, cara. Quando Moisés está lá sozinho, não está mais aguentando a vida monótona, agora a vida dele vai começar, ele tem 80 anos de idade.
Quando ele estava com 80 anos de idade, uma sarça começa a pegar fogo, e a sarça começa a falar com ele. Uma planta que toda hora pegava fogo. Não pensa que essa sarça era mágica. Toda sarça no deserto pegava fogo. Mas era como fogo na palha. Acabava. De repente ele falava, mano, desde que eu estava no Egito eu não vejo mágica da braba. A sarça pegando fogo e não se consumir, pegando fogo e não se consumir. Quando ele chega, a sarça fala com ele. Moisés, quem está falando comigo? Eu sou, é o meu nome. Eu o quê? Eu sou, porque antes de tudo existir eu sou, depois que tudo passar eu sou, meu nome eu sou. Vai e diz para Faraó, libera o meu povo para fazer um culto no deserto para mim. Mas o que eu vou dizer? Diga o eu sou me enviou. Mas eles não vão acreditar em mim, Deus. O que é isso que você tem na mão, Moisés? Ele tinha um cajado. Cajado. Aquilo que você tem nas mãos para você é uma coisa normal. Mas se você prostrar ela diante de Deus, ela vira sobrenatural. Na mão dele, cajado. No chão, serpente. Pega de novo, Moisés. Pegava, cajado. Põe na minha presença. Serpente. O seu dom é normal para você. Você sempre vai fugir dele. O seu dom é, não, eu só tenho isso. Eu só sei falar em público. A única coisa que eu sei, eu não sei mais nada. Eu sei falar em público e falhar em público. Eu mais falho em público do que falo em público. E sabe por que muita gente não fala em público? Porque o medo é de falhar. E toda vez que eu falho, todo mundo dá risada e fala, ai que da hora esse pastor. As pessoas nunca gostam quando eu acerto todas. Mas elas adoram eu ser um cara que casei 3 vezes com a mesma mulher que eu separei 6 vezes. Adoram, nossa, ele é ex-drogado, que maior barato a vida dele. Tudo que é de ruim, a galera fala, que legal a vida desse pastor. Legal porque não era a sua vida. Se fosse a sua vida, você ia achar horrível tudo que eu passei. Mas sabe o que é isso? Para mim é normal, mas para Deus é sobrenatural. Então olha só, Moisés vai e diz para Faraó, libera meu povo. Aí Moisés vai, 80 anos. Quando a sarça falou, é você, Nano. Eu acho que ele ficou gago nesse dia. Não, sou eu de Deus. Quando eu queria. Você não fez. Agora vai ler Atos dos Apóstolos. Moisés, homem poderoso em palavras. Eu falo, mano, que Bíblia é essa? Que diz que ele era gago, mas lá no Novo Testamento diz que ele é poderoso em palavras, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é sobre você, não é sobre o seu dom, não é sobre o talento, é sobre a unção de Deus que passa por meio de você. Aleluia. Aleluia. Moisés vai lá então. Tá bom, mas precisa arrumar alguém que fala. Moisés não inventa, eu já falei com o seu irmão Arão e ele vai junto com você. Chama ele no WhatsApp, faz um grupo no WhatsApp. Jeová, Moisés e Arão. O que eu botar no grupo, você diz para ele falar e ele vai lá e fala. Porque Deus não faz nada por meio de uma pessoa. Deus sempre vai fazer em grupo. Deus sempre vai fazer a partir de um corpo. Deus vai fazer através de mais de uma pessoa. Nem a igreja acontece com um cara sozinho. Onde 2 ou mais estão reunidos, ali está rolando um culto para Jesus, amém? Moisés chega lá. Para ele chegar, começa o mover de Deus a acontecer. O mover de Deus está acontecendo na terra e a terra não está percebendo que são sinais de Deus. A Bíblia diz que quando Deus falou com Jesus, muitos ouviram um trovão, outros disseram, é a voz do anjo, mas Jesus falou, Pai, eu nem precisava dessa voz, o senhor sabe, quem precisava são aqueles que crê. São 3 níveis. A multidão vê catástrofe. Alguns crentes falam, os anjos estão dando sinais. Nós sabemos que é voz de Deus. Guerra na Ucrânia, voz de Deus. Filhos se levantando contra pais, voz de Deus. A perseguição na América Latina, voz de Deus. Guerra pronta para estourar, Rússia com França, voz de Deus. Rumores de guerras, terremotos, maremotos. Tudo isso é a voz de Deus anunciando o tempo do fim. Maranata, então larga a mão de ser crente meia boca, porque nós estamos indo para o fim, sim. E se não quiser pensar nisso, vai em outra igreja que fala coisa fofa para você.
Deve ter alguma que queira agradar as pessoas. Começa a primeira praga. Água com sangue. Ô, gente, eu não sei se você já tirou o siso. Um dia eu tirei o siso, tirei 2, subi na moto, fui pra praia encontrar a Érica. Gente, quando eu cheguei lá, com perdão da expressão, eu precisava pôr um sempre livre na boca pra ver se parava, se trancava aquilo. Que eu cheguei lá, falei, mano, eu coloquei um capacete, foi esmagando minha cara, fui no sol pra praia. Cheguei lá, tava uma mulher do fluxo de sangue, gente. Gente, aquele gosto de inferno na boca lá pra sempre, uma semana com aquele gosto. Gente, imagina água com sangue no Egito inteiro. Vai dar descarga sangue, abre a pia sangue. Faz o macarrão com molho, não com sangue, tudo era sangue. Os caras começam, meu Deus, meu Jesus, minha nossa. Começa a clamar tudo, todo mundo. Segunda praga das rãs. Gente, você mora na Flórida, né? As rãs nem assustam mais a gente, né? Misericórdia, gente. Aqui tem um alligator saindo no seu vaso sanitário. Toma cuidado pra sentar lá, gente. Do nada sai coisas daquele sangue de Jesus. Todo dia eu olho meio com o pé levantado, qualquer coisa pra chutar o troço que pode sair naquele lugar. Gente, praga dos piolhos. A terceira praga no Egito, praga de piolho. Gente de Deus. Todas essas coisas já aconteceram comigo. Eu comecei a namorar a Érica, eu tinha uns 15 anos. Era roqueiro, cabeludo. Um dia eu cheguei, Rodrigão, lá na casa, descoladinho, boyzinho. E aí, Érica, a tia dela, safado, senta aqui, deve ser você. Passou o pente fino assim, caiu uns 3 piolhos da minha cabeça. Depois eu descobri que o Bob Marley morreu com 78 tipos de piolho diferente na cabeça. Falei, mano, eu tava seguindo o meu mestre. Ô, gente, pensa que mico, ter piolho quando é criança tem que ter piolho, senão não existiu. Toda criança que não teve piolho não tem história. Mas adolescente, mano, que mico, velho. Imagina o Egito, piolho pra tudo quanto é lado. Mosca, gente, quarta praga, mosca. Quando vem a quarta praga, eles chamam, Moisés, vem aqui. Moisés, pelo amor de Deus, pede pro seu Deus parar. Você tem amigo, cara, que tá indo de mal a pior e agora ele tá no carnaval pra piorar um pouco mais. Daí do nada ele te liga, mano, você pode mandar uns dólares aí pra me ajudar? A coisa tá feia, cara, eu quero ir embora daqui, eu quero ir pros Estados Unidos também, eu não tô aguentando, mas tá lá. Máscara no avião, cheirando o pescoço de todo mundo no carnaval. Pega tudo, irmão, só não pega Covid, graças a Deus. Presta atenção, na quarta praga, eles chamam. Êxodo 8, versículo 25. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse, vão oferecer sacrifício agora. Primeira estratégia do diabo. Mas não saia do país. Irmão, quando você se converteu, seus amigos do rolê errado, fala, vai lá, Edu, vai lá, mano. Mas, ó, não tem nada a ver, mano, continua aqui com nós. Pra que você tem que sair daqui? Você não vai virar radical, né? Não, irmão. O diabo acabou com a minha adolescência e os caras não querem que eu seja radical. Quer que eu faça o quê? Quer que eu perca a juventude e a velhice agora? Eu já perdi parte da minha vida, não sei vocês. Mas o inimigo levou parte da minha vida. Então o que me resta agora? Ser radical, irmão. Não volto. Primeira estratégia, vai, adora a Deus, mas não sai do país, faz um cultinho aqui mesmo. Continua aqui na quebrada. Faz aqui mesmo. Você está indo na igreja agora, mas a gente faz um esquema errado, né? Então é o seguinte, não precisa parar não, mano. Nada a ver. Entrega uma oferta lá, dá bom. Sabe o que é isso? O diabo falando para você, se converte, mas fica no meu território. Permanece aqui. Não sai daqui. Gente, quando Moisés tira o pé, porque o lugar que ele está pisando é santo, Deus está falando de regiões. Nessa região eu não quero nem ter contato com o seu tênis, eu quero ter contato com você. Eu não quero um intermédio atrapalhando a gente, eu não quero barreira. Eu e você vai ser tocado aqui. Então Deus testa ele num ambiente de santidade para dizer para ele, aquele ambiente é para acabar com a sua vida. Olha só, Marcos capítulo 5, é importante sair de regiões e geografias quando você se converte? Muito. Marcos capítulo 5, versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Para sair da região existe guerra espiritual e para entrar também.
Quando Jesus fala, vamos lá para o outro lado, eles entram no barco, é Jesus que falou. Quando Jesus fala, o que você pensa? Vai dar ótimo. Você nunca pensa que vai dar ruim. Jesus falou para muitos de vocês virem para os Estados Unidos. Você veio, deu o quê? O que deu, gente? Fala real. Deu ruim, mano. Daí você começou a falar, será que foi Deus? Alguns eu não tenho certeza. Mas outros, eu tenho certeza que Deus provou. E Deus ainda meteu um vesgueio na gente, assim, que a gente pensou que ia rolar uma coisa e rolou outra. Olha eu aqui fazendo aquilo que eu nunca mais ia fazer. Liderando igreja de novo. Eu não ia fazer isso de novo, porque a minha vida é cuidar de pastores que fazem isso. Então presta atenção, gente. Quando Jesus está indo para a região de Gadara, parecia que tinha um campo de força de demônios, o mar fica revolto, o mar fica louco, ele teve que repreender a tempestade. Presta atenção, cálice você tem que beber, mas tempestade você tem que repreender, você precisa orar, Deus, essa é a sua vontade para mim, ou essa é a vontade do diabo se levantando? Se é demônio, bota ele para correr no nome de Jesus. Mas se não é, irmão, põe ketchup, mostarda para ver se melhora o gosto e come. Tem provações que Deus vai nos colocar para gerar em nós caráter e humildade. Então dá a outra face. Te humilharam, agora se humilha. Sabe quando alguém não vai te humilhar? Se você se humilha primeiro. Se você vai debaixo da poderosa mão de Deus e se humilha diante dele, ninguém vai te dar uma rasteira, porque quando chegar perto de você, você já está prostrado. Aleluia. Irmão, essa aí você tinha que pagar 12 vezes no cartão. Porque essa é muito poderosa. Ninguém nunca mais vai te derrubar se você permanecer prostrado. Gente, o gadareno era um homem que quebrava correntes e morava em túmulos. Quando Jesus entra em Gadara, ele já vem endemoniado. E pregando escatologia. Demônio que estuda escatologia. Deve ser um demoniólogo misturado com teólogo. Ainda não vai chegar na sua hora. Ele sabia a hora que Jesus ia voltar, mais ou menos. Ainda não vai chegar. Companheiro, eu falei isso. Depois você corta essa parte. Senhor dá uma ordem e o cara foi liberto. Daqui a pouco a galera da cidade volta. O cara tá de roupinha, mano, nos panos. Colocou um Adidas novo. Comprou aqui na Vineland, promoção na Adidas. Quando a galera olha, você pensa que eles ficaram felizes? Não ficaram, porque a região era tomada por demônios. Os demônios, antes de sair do gadareno, eles falam para Jesus, podemos ir para os porcos. E por que os porcos? Porque os porcos significavam brecha naquele tempo. Jesus ainda não tinha falado o que sai da boca do homem é o que mata. Porque vem do coração, mas o que entra não mata. Quando Jesus disse que entra não mata, ele tornou puro todos os alimentos. Pode comer tranquilamente um baconzito que não dá nada. Mas presta atenção, até esse dia, a lei dos judeus era contra a criação de porco e carne de porco. O que aqueles caras estavam fazendo? Uma coisa contra a lei de Deus. O diabo não sai, irmão, quando Deus liberta. Ele pede o próximo lugar de legalidade. Pegou? Você começa a orar e tem uma legalidade, não sei, ali. É ali que vai, filho. Então você está devendo lá numa loja, daí você vai pagar, e daí você ora, ai Deus, aleluia, põe meu nome no livro da vida e tira do SPC. Aí o diabo, em vez de desalojar, ele desaloja, diz a outra loja, está devendo também lá na Arapuã, não tem mais, né? Americanas, Magazine Luiza. Desaloja era para desalojar, não era para falar o nome da loja, mas tem irmão que quer ter o nome no livro da vida e em todos os outros lugares também. E não dá para ter em todo lugar, é um lugar só, é o nome no livro da vida, amém? Você está comigo? Então se Deus mudar a nossa vida, vamos consertar todas as coisas em nome de Jesus. Aí a multidão que era dos esquemas, em vez de ficar feliz porque o cara mais nóia da região foi transformado, não pega mal por causa dos porcos. Jesus, faz o favor, some daqui. A Bíblia diz que Gadara pediu para Jesus ir embora daquela região. Jesus, quando vai sair de Gadara, para todos os discípulos até então, ele tinha dito, larga o que você está fazendo e vem comigo. E o gadareno vem atrás dele, agora ele é um cara transformado. Quando chega na porta de Gadara, Jesus fala para ele, fica aqui. Como assim, Jesus? Agora eu quero andar com você, fica aqui.
Saiba de uma coisa, antes do seu envio, seu primeiro envio é fica aqui e conserta a sua casa. Como Jesus não podia pregar em Gadara, o que ele deixou lá? O agente mais louco de transformação naquela região. Diz a história paralela que toda a região de Gadara foi evangelizada por um jovem com uma grande história. Quem era ele? O apóstolo de Gadara. Sabe o que eu estou querendo dizer? Talvez você não saiba porque você passou por tanta luta na sua vida. A sua luta se equipara com o seu chamado. Se a luta foi grande é porque o chamado é absurdamente maior. E você lá, ai Jesus, eu sei o que está acontecendo. Cara, pelo amor de Deus, que evangelho você está lendo, mano? Você está lendo caixinha de promessa, né? Que foi selecionado só as bênçãos. A gente vai ter que fazer na Poema a caixinha da morte, que é aquela que convida você para morrer e para Cristo viver todo dia. Só as promessas de que você vai descer e Cristo vai crescer. Que quando acertar uma face, você dá a outra face. Quem quer comprar a caixinha da morte? Não sei se vai vender muito não, mas que é bíblico é. Gente, repete comigo, território é muito importante para Deus. Primeira coisa que o Senhor quer é nos tirar de um lugar. É nos tirar de uma situação, é nos tirar de uma condição. Não existe namoro evangelístico. Toda garota, todo cara que deu uma desviadinha para evangelizar o outro foi pro mundo junto. Foi embora junto. Por que, Leandro, que isso acontece? Porque o território não é do Senhor. Você vai ter que atrair para esse território onde a glória de Deus pode tocar a vida de uma pessoa. Segunda coisa, então, Faraó olha e diz assim, então vocês podem adorar a Deus aqui? Eu faço aqui um cantinho ali, um canilzinho para vocês ali. Não, a gente não pode. Êxodo 8, versículo 27. Faremos 3 dias de viagem para o deserto e oferecemos sacrifício para o Senhor nosso Deus, que Ele nos ordena. E disse Faraó, eu os deixarei ir oferecer sacrifício ao Senhor, seu Deus, no deserto. Mas não se afaste muito e ore também por mim. Olha isso, gente. Olha que estratégia bonita. Não vai tão longe e ora para mim, tá? Você já viu quanta gente que nunca quer mudança de vida, que trabalha e faz hora extra só para fazer maldade e do nada eles olham para a gente. Ô pastor, ora para mim, tá? Põe meu nome na oração lá. Nunca muda. Nunca pede perdão para os pais. Nunca quer restaurar com a esposa. Nunca quer restaurar com o marido. Nunca ama os filhos. Nunca paga as dívidas que ficou para trás. Ora para mim lá na igreja, beleza? Lá. E põe o nome na oração. Já que Faraó sabia que eles iam prestar culto, tá bom, mas não vai tão longe. Porque se você ficar na beirada, você corre risco de ser influenciado. Irmão, alguns de nós não vai mais para o mundo, mas pelo Instagram a gente vai no mundo inteiro. Alguns de nós não vai mais para o mundo, mas pelo Netflix a gente vai para o mundo inteiro. Você já prestou atenção que o que choca a igreja é o beijo gay no final? Final do filme, beijo gay. Flop. Aí você fala, sangue de Jesus. Com toda a sua hipocrisia. Sangue de Jesus, beijo gay. No começo do filme, um cara matou o outro. Daqui a pouco ele roubou o carro. Aí era Velozes e Furiosos, você começou a torcer para roubar todos os carros e você podia ser um dos ladrões. Uau! Tudo que era ruim, você viveu na máxima adrenalina do filme até o beijo gay. Aí porque você é hétero, você... Ai, credo. Sangue de Jesus. Ai, virou crente. Na hora do beijinho. Já foi pro inferno, beijou o Satanás, lambeu a botina dele, fez tudo que o diabo gosta. Ai, misericórdia. Tá vendo esses beijos gay agora? O que vai ser? O Mickey é gay. Ai, Jesus, volta. Volta pra quê, irmão? Pra condenar nós tudo? Eu tô falando por mim, filho. Você tá pensando que eu tô falando de você? Eu começo a assistir 60 segundos, eu quero ser o Nicolas Cage só pra eu roubar Eleonor. Daqui a pouco eu começo a ver as carangas e falo, mano, oh Deus, mais uma roubadinha dessa, né? O cara já tem uns 20 carros. Só fazer um rolê e devolver ali no Publix. Cara, daqui a pouco você que acha que roubo é pecado, tá começando a criar uma narrativa, mas é que nesse caso, roubo não é tão pecado.
Você já sacou que a melhor música do filme é quando o cara vai pegar uma mulher que não é dele? E toda vez que o casal casado aparece, eles estão brigando. Por que você acha que a igreja está do jeito que está, meu filho? Porque quem discipula é o Netflix e a Amazon Prime. Não é a palavra de Deus. E aí chega no culto, o pastor ainda dá aquela massageadinha. Não, vai dar ótimo. Vai dar nunca, irmão. Até a igreja inteira vai para o inferno. Não estou lendo a bula para nós, gente. Vamos lá, vocês querem que eu pregue ainda ou para? 7 pessoas querendo que eu pregue, aleluia. Vamos lá, gente. A praga cessou. O faraó ficou de boa, coração endureceu. Tem gente que Deus está dando todos os sinais do mundo. O cara, em vez de acalmar, ele piora. Às vezes você tem um chefe, irmão. Você se posiciona com Jesus, seu chefe vira o faraó. Quantos adolescentes que deram nó no pai e na mãe a vida inteira, começam a ir na Poema, daqui a pouco, Leandro, faz uma oração para mim, você não acredita. Eu chegava 4 horas da manhã, eu chegava 2 dias depois, o meu pai não falava nada, estou vindo na igreja, o meu pai está me apavorando, me quer 10 horas da noite em casa. Sabe por quê? Porque Deus resolveu tratar você com limites. E você precisa honrar o seu pai e a sua mãe com esses limites que você nunca teve antes, mas agora você tem, não porque seu pai manda em você, mas porque o temor do Senhor está dentro do seu coração e você precisa honrá-los com esse limite. Mas a verdade é que a gente quer um evangelho onde a gente se dá bem. E isso é já ter o nosso coração no ambiente do inimigo. Aí Faraó endureceu o coração, Deus fez o quê? Mandou mais uma praga. Praga da morte do rebanho. Irmão, morte do rebanho hoje é o seu Bitcoin caindo lá embaixo. É as suas ações desaparecendo. É a pirâmidezinha que a gente entrou, pegaram lá o faraó, agora sumiu 10% ao mês, aleluia. Não dá 10% para Jesus, quis ganhar 10% do faraó e o faraó escravizou de novo. Ah, mano, é muito trouxa, né, velho? Eu não caí nessa não, irmão, porque eu li a Bíblia, meu filho. A Bíblia diz dê 10%, não receba 10%. É muito trouxa. E se você fez, pede perdão para Jesus, não fica bravo comigo, não. Cara, 6ª praga, praga da ferida. Irmão, parece que tem crente em Orlando que tem essa praga. Você senta para falar, é só a ferida. É só o que já fizeram, é só o que me fizeram. As pessoas são todas a 4ª pessoa da Trindade. Elas nunca falam o que eles fizeram para os outros. Só falam o que todo mundo já fez com eles. Ô, gente, é sério? Será que está escrito na nossa testa? Nasci agora, hoje. Não foi nem hoje. Acabei de nascer. Acredito em Papai Noel. Juro, irmão, que todo mundo em Orlando tem uma história sensacional no Brasil mesmo. Todas as pessoas de Orlando eram muito bem sucedidas, nem devia estar aqui. Eu acredito, gente. Eu acredito sim. Daqui a pouco, gente, praga dos granizos. Daqui a pouco 8ª praga, praga de gafanhoto. Leandro, pare de pregar. Êxodo 10, versículo 8. Os conselheiros de Faraó, todos magos, todos feiticeiros que tinham poder de copiar a unção que Moisés estava ministrando. Moisés operava milagres, os caras clonavam com um tipo de feitiço, uma coisa mais ou menos, meio deep web. Sabe, faziam uns esqueminha e a galera lá também tem. Hey, oh, shu, shei, lá também tem a presença. Êxodo 10, versículo 7, os conselheiros de Faraó disseram, até quando esse homem será uma ameaça para nós? Os sacerdotes do inimigo falando para o chefe deles, até quando esses crentes vão ficar atazanando a gente? Gente, presta atenção, tem uma oração nossa que ninguém supera. É quando você dobra o joelho, se humilha debaixo da potente mão de Deus e começa a clamar, Pai, seja feita a sua vontade e não a minha, me direcione. Irmão, todos os demônios começam a bater em retirada, mas antes eles fingem que estão avançando e vencendo. Foi você se posicionar, parece que ele se levanta, mas a Bíblia diz que ele se levanta para cair. Então se ele levantar, levanta mais. Se ele levantar, levanta mais. Se ele levantar, ora mais. Se você jejuou tantos dias, dobra os dias. Em nome de Jesus, não baixe a guarda. Os homens falaram, Faraó, deixa eles ir, deixa eles prestar o culto deles lá, no Se Connect Space, deixa eles ir.
Deixa, você não percebe que o Egito está arruinado. Gente, sabe quem arruina o lugar do inimigo? Os santos. Deus nunca vai fazer justiça onde você está, enquanto não tiver um santo lá. Quando tiver um separado, um temente, um fiel, Deus esticou a régua do céu, agora Ele pode julgar. Mas quando todo mundo é farinha do mesmo saco, o que Deus pode fazer? Nada. Então presta atenção, versículo 8. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta para a presença de Faraó, que lhe disse: vai, preste culto ao seu Deus, mas diga para mim quem vai. Moisés respondeu: temos que levar todos os jovens, os velhos, nossos filhos, nossas filhas, nossas ovelhas, nossos bois, porque vamos celebrar uma festa para o Senhor. Gente, culto é festa. Culto é festa, é para chegar estralando. Por isso que eu escolhi o Rodrigão, o maior cantor do Brasil. Ele tem 2 metros de altura. O maior de todos. Ô gente, presta atenção. Muitas vezes nosso culto se tornou tão performático que muitas pessoas não têm coragem mais de tentar começar um ministério. Eu quero rejeitar em nome de Jesus a performance de Orlando. Eu quero ver um povo adorando a Deus. Adorando a Deus com a genuinidade do seu coração. Ninguém bate a Disney, irmão. Se for performance, vamos na Disney. Agora a igreja não é sobre performance, a igreja é sobre a presença do Espírito Santo de Deus. Igreja é sobre batismo com o Espírito Santo. Igreja é sobre demônios sendo expelidos. Igreja é sobre cura. Igreja é sobre restauração, mudança de conduta. Isso é igreja. Então presta atenção, temos que levar todos os jovens, todos os velhos, nossas filhas, nossas ovelhas, nossos bois. E disse então Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando deixá-los ir com mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções contra mim. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Presta atenção. Terceira estratégia. Primeira qual é? Não sai do território. Segunda, não vá tão longe. Terceira, não leva a sua família. Vai só você. Irmão, se você está feliz aqui e a sua família está no mundo e você consegue ser feliz aqui, essa felicidade não é de Deus. Você devia estar chorando pela vida daqueles que não estão aqui. Não aceite prestar um culto sem a sua casa toda. Eu fui ordenado pastor aos 21 anos de idade. A hora que eu fui ordenado, eu olhei para a cara do meu pastor e falei assim: pastor, como você faz um troço desse? Dele, o quê? Como você faz isso comigo? Ele falou o quê? A Bíblia diz em Timóteo que o pastor tem que governar bem a sua própria casa. A minha mulher não é convertida, você me ordena pastor, como é que eu vou pastorear? Você tem noção que eu vou sofrer julgo desigual? Você vai falar pra gente ir na vigília, minha mulher não quer ir, ela quer ir pra balada, onde que eu vou? Não, Leandro, Deus tem um dom para você, mas a Bíblia diz que o pastor tem que governar bem a sua mulher e os seus filhos. Como que a gente vai aceitar pastor com a casa toda desviada, todo mundo perdido? Ele perde a autoridade de ministrar. Nós não deveríamos aceitar isso. Então aqui Faraó diz: vai, mas deixa a sua família. Quantas mulheres estão orando 30 anos pela conversão dos seus maridos, ela só não consegue ser esposa dele. Eu conheço mulher que faz campanha, que ora, que rodopia, profetiza para todo mundo, larga o marido sem comida, larga sem aquela outra coisa que os maridos adoram, faz greve para os caras e fica orando para ele se converter. Você já deu numa bandeja ele para Jezabel e está orando para ele se converter? A Bíblia diz que o corpo do homem não é dele, é da esposa dele. A Bíblia diz que o corpo da mulher não é dela, mas é do marido dela. E a Bíblia diz para o marido e a mulher deixar disso, só deixar a sexualidade para se consagrar ao Senhor por uma decisão mútua. Do contrário, eles devem se ter para conter a prostituição. Quantas pessoas hoje estão falhando porque o casal não consegue ser marido e mulher? Tem avivamento, irmão, que acontece quando o casal está no quarto, não é no monte. Posso ouvir um amém? Ô, gente, eu estou pregando na tora, vocês estão perdendo a chance, hein? Tem avivamento que não acontece na conferência, irmão. Acontece num cruzeiro, indo para Bahamas. Vamos lá, igreja. Que evangelho vocês estão ouvindo, gente? Eu precisava mesmo estar pregando aqui em Orlando, hein, gente? Pelo amor de Deus. Obrigado, Jesus.
Tá rindo, né, Érica? Gente, pensa que eu sou bobo. Eu tendo que cuidar. Valentine's Day, tendo que cuidar do Ladentim, Brisa. A gente semeando um parque naqueles cuecudos lá. E eu levando os caras no parque. Eu querendo estar onde? Com a minha mulher, gente. Daqui a pouco, no meio do dia, não sou bobo. Passei correndo num lugar que vendia umas flores. Peguei umas flores. Cheguei em casa. Oi, amor. Rabadaraçai. Ripa lá pro quarto. Gente, vocês orando pro avivamento é só uma rosa, meu filho. Sabe de nada, malandro. Viu o que dá nascer em berço evangélico? Ora, repreende demônio, mas não sabe dar flor. Ai, meu filho. Quando foi assistir Netflix, ainda viu o filme errado. Coitado. Vamos lá, nona praga, trevas. As trevas vieram, gente. E aí, Êxodo 10, versículo 24, é aqui que eu vou encerrar. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse: vão prestar culto para o Senhor, deixe somente as ovelhas e os bois. Leva a criança, leva os velhos, leva a cadeirante, leva todo mundo. Deixa os bois, deixa as ovelhas, deixa os bens. Quarta e última estratégia do inimigo. Se você não consagrar tudo que é seu ao Senhor, não tem culto. Não tem culto. Deus deu para vocês, alguns de vocês, um sítio. É para levar todo mundo, para nós não ir no monte. A gente vai no sítio orar. Na onde? O sítio que Deus te deu. Para que Deus te deu? Para fazer churrasco e pagode? Vamos fazer para Deus, mano. Entendeu a piada? Pagode, para Deus. Pô, vocês não estão falando inglês, né, velho? Caramba. Parece gente de Orlando, mano. Gente, eu faço piada quando a mensagem vai batendo demais nas pessoas. Eu faço uma piada para você dar uma... Sabe, tipo... Você tá com medo já. Deus tá falando só com você aqui. Você fala, mano, daqui a pouco esse cara de boné vai vir aqui. Eu não sei o que eu faço. Calma, irmão. É Deus falando. Quando Ele fala, Ele tá curando, tá restaurando, tá renovando, tá dando uma grande oportunidade de mudança. Gente, não tem culto sem os bens. No culto era sacrificado ovelhas. No deserto, quando Moisés vai fazer, ele tem que fazer um tabernáculo. Como que foi feito um tabernáculo? Ele pediu ofertas. As mulheres entregaram os brincos, os homens entregaram suas correntes, suas pulseiras. Entregaram braceletes. Daqui a pouco Moisés vem e fala, não precisa mais, já tem tudo que precisa. Irmão, não tem culto sem oferta. Não tem como cultuar a Deus para sempre aqui. Não tem como, a gente vai precisar de um lugar melhor, a gente vai precisar de uma sala melhor. Mas se o inimigo segurar todas as suas finanças e for dele, e o rolê for out, minha vida é reino, minha família é reino, minha casa é reino, eu vou pro culto, mas, no meu carro não, minha casa não. Gente, eu e a Érica, a gente não tem um dia de paz. Paz que eu digo como eu e ela, marido e mulher, filhos. Outro dia a gente entra na Disney feliz, quem? O Smith. Discipulado! Falei, sai diabo, me deixa ver o Mickey. Daí beleza, demos um dibre neles, ele tava brincando, ele foi para um lado e foi para o outro. Na hora que a gente entra no trenzinho, gente, voltando embora, eu tô no primeiro vagão, ele tá no último. Quando faz aquela curva que o rabinho ficou lá atrás, assim, o Smith de novo, discipulado. Eu falei, tá repreendido, mano. Me deixe na Disney. Josué Erion, me deixe na Disney. Só os crentes mais antigos entenderam essa piada agora. Josué Erion, deixa eu ir na Disney. Então eu falei, tá bom, Smith, você tá com muita sede, porque o carro dele estava estacionado do lado do meu carro. Beleza que o meu carro é amarelo mais do que tudo, né? Então tem como você saber que sou eu. Eu olho e falo, não, Smith, 3 vezes no mesmo dia merece um discipulado. Aí... Como eu ia semear, então eu já levei num lugar mais em conta, né? Você semeia quando o lugar é mais em conta e recebe quando o lugar é mais caro. Aprende essa dica. Eu levei ele no McDonald's. Falei, pode pegar tudo que vocês quiserem, dá sempre $20. Então tá tudo, aleluia. Gente, tivemos um tempo maravilhoso. Ninguém que está turistando sabia que a gente estava fazendo. Então eu estava com o Smith, a Érica com a Bruna, e nossos filhos brincando, e a gente falando do quê? Do amor de Deus, falando de governo do casal, falando de família. Gente, é maravilhoso.
Eu costumo dizer para as pessoas, eu e a Érica, a gente não tem mais problema. Os nossos problemas é tudo dos irmãos da igreja que a gente lidera. Aí eles vêm com os problemas dele, a gente fala, ai meu Deus. Alguns dá vontade, Érica, vamos bater nos dois, porque assim, gente, orgulhozinho, nojentinho, ai, minha mulher, né? Fala, mano, assim que você é homem, velho, que você vai governar esse lar, que jeito? Daí ela, ai, meu marido não toma banho. Então dá banho nele, passa lencinho umedecido nele inteiro quando estiver dormindo. Acordasse lotado de lencinho. Gente, tem gente que tem luta no casamento porque não toma banho. Deve ser a quinta estratégia do diabo, né? A primeira não vai longe, né? Não sai do território. A segunda não vai longe. A terceira não leva a família. A quarta não consagra os seus bens. E a quinta, gente, na boa. Sabe o que significa Beuzebu? Senhor das moscas. Todo irmão fedido, irmão, vai ser rodeado de Beuzebu daqui a pouco. Você precisa, em nome de Jesus, receber um avivamento de banho. Vai salvar vários casamentos. E eu não estou brincando, gente. Uma porcentagem alta de reclamação lá em Taubaté. Eu sei que não é assim em Orlando, porque nós temos bons perfumes a preço barato aqui, mas lá em Taubaté. Mas, gente, resumo das 4 vontades doces do inimigo. Fica aqui. Não se consagra, não. Olha, não vai tão longe, tá? Ora para mim também quando você estiver lá, tá bom? Não leve sua família. Não se contenta com isso, não. Fica tranquilo. Hoje na igreja evangélica, você muda de igreja, muda de pastor, casa outra vez. Tá de boa. Você pode fazer umas 10 vezes que não dá nada. Só dá na Bíblia e só dá com Jesus. Mas a galera mete o louco, gente. É até pastor casando com a secretária. Mano, na onde na Bíblia que tá liberado Sodoma e Gomorra Church? Não tem, mano. Mas a galera quer dar um triplo carpado exegético para torcer a verdade em mentira e a gente poder andar com o diabo dentro de nós. Você já percebeu que não se manifesta mais demônio? Por quê? Porque o demônio está congregando. Ele entra na igreja, arrasta uns para fora, desvia, outros volta para a igreja. E a igreja zero poder. Zero poder de expulsar demônios, zero poder de curar os enfermos, zero poder de transformar pessoas. Então presta atenção, essas 4 estratégias não era só de Faraó sobre Israel, gente. É do inimigo contra mim e contra você. Que parte da sua vida precisa ser consagrada agora? Será que você tem que sair de alguns lugares que você tem andado? Será que você tem que ir mais longe de coisas e situações que você tem estado? Será que você não está deixando para trás sua esposa, seu marido, seus filhos? Será que você não está consagrando seus bens? Gente, um dia, escuta isso, eu tive um sonho. Minha filha mais velha está vindo para cá, está vindo morar para cá. Dia 3 ela está chegando, ela é pastora no Brasil. Ela é mãe das minhas netinhas. Cara, essa menina sempre foi uma adolescente fofíssima, maravilhosa. Um dia eu tive um sonho, que ela estava andando com um jaquetão assim do Los Angeles Lakers. Com um boot muito louco, e ela estava andando assim, aí mano, firmeza, beleza. Eu sonhei só. Eu nem sei se eu tinha comido feijoada ou se era um sonho profético, e nem quero saber, eu que sou o pai. Só cheguei a abrir, bati na porta. Filha, abre aí. Ai, pai, tô dormindo, hoje não tem aula, filha, em nome de Jesus, abre. Abre, filha. Pai, eu tô dormindo, hoje é o único dia que eu não tenho aula. Lília, abre essa porta, senão eu vou quebrar a porta. Ela, pai, o que você tem? Eu tive um sonho. Ela, credo, que sonho. Um sonho esquisito. Ela, meu Deus, da hora que ela abriu a porta, eu já grudei ela e voei em cima da cama dela. Pá! Apertei as 2 braços. Pai, no nome de Jesus, eu consagro essa garota pro Senhor. Consagro ela todos os dias da vida dela. No nome de Jesus, consagro o pezinho dela para andar nos caminhos de Jesus. Ela, pai, eu tenho 19 anos, sai de cima de mim. Aí no final, ela deu uma lambida assim na orelha dela e falei, valeu aí dela. Ah, que nojo. Eu falei, tenha nojo mesmo até a lua de mel, em nome de Jesus, amém. Cara, eu vejo o pai nos Estados Unidos que o filho é serial killer, o plano estava colado na parede, as armas estavam lá e você tem que respeitar o seu filho. Não usa a borracha da Havaianas que a polícia vai ter que usar o cacetete de borracha nele. A Bíblia diz, aquele que retém a vara aborrece seu filho, eu quebro a porta da casa e entro para ver meus filhos. Ninguém vai governar os meus filhos, eu vou governar meus filhos. Ninguém vai governar minha esposa, eu vou governar minha esposa. E de verdade eu não vou governar a vida de vocês.
Se vocês não aprendem com uma mensagem como essa e chegar alguém, ai pastor, pode ir lá me ajudar, fazer uma visita para minha mulher, eu não vou. Você tem que ir com o Espírito Santo fazer uma visita para sua mulher e é você que resolve isso, porque quando vocês vão fazer outras coisas, vocês não chamam a gente. Quando vai lá gastar dinheiro lá, mão blanca, não chama a gente. Então agora resolve os seus problemas. Eu estou brincando com vocês, mas eu estou falando a real. Tem gente querendo transferir para o pastor os problemas que tem na vida. A gente vai ensinar você princípios e fundamentos de ordem espiritual e você pede para o Espírito Santo para colocar isso em prática e vai ter um casamento brilhante, vai ter a família em sujeição, governada por Cristo. Você vai sair do território do inimigo e vai desfrutar das grandes promessas de Deus sobre a sua vida. Você não é um membro ouvinte na Poema, você é um membro atuante no corpo de Cristo, em nome de Jesus, amém? Põe a mão no seu coração para parecer que está acabando. Jesus, por favor, eu suplico agora que seja consagrado essas 4 áreas da vida de todas as pessoas que estão aqui. Pai, pelo poder do nome do Senhor Jesus, eu te suplico. Pelo poder do nome de Jesus agora. Nos tira do território do inimigo. Nos tira de tudo que não vem do Senhor. Desvia os nossos pés de tudo que não é de Deus. Se nós temos amizades que não são suas, Senhor, negócios que não são seus, se nós temos conexões com coisas que não são suas, nessa semana, rompe isso pelo poder do nome de Jesus, porque nós queremos andar sempre em territórios consagrados ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, não queremos permanecer perto ou flertando com aquilo que não é do Senhor, Pai. Nós queremos consagrar nosso ouvido a Ti, os nossos olhos a Ti, o nosso coração. Queremos olhar para as Suas coisas, ouvir as Suas coisas. E queremos, Pai, colocar o nosso coração nas Suas coisas. Pai, pelo poder do nome de Jesus, alguns de nós se cansou de orar pelo pai, de orar pela mãe, de orar pelo filho que dá trabalho, de orar pelo marido que foi embora com outra. Pai, no nome de Jesus, consagra nosso coração para a gente manter misericórdia para com os nossos familiares que precisam muito ser trazidos para o culto ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, não permita que a gente largue para trás aqueles que devem andar ao nosso lado. Nos usa, Pai, não só para deixar herança, mas para trazer um legado espiritual poderoso, que os nossos filhos não recebam somente a nossa herança, mas o nosso destino profético, pelo poder do nome de Jesus. E por último, Senhor Jesus, consagra agora as nossas casas, os nossos bens, as nossas finanças, tudo aquilo que temos, Pai, para fazer um GC para o Senhor, tudo aquilo que temos para fazer um culto ao Senhor, tudo aquilo que temos para semear no Teu reino, Pai, pelo poder do nome de Jesus, nós consagramos o que temos. Consagramos os nossos carros, nossas casas, nossos bens, consagramos tudo aquilo que o Senhor deu para a gente governar perfeitamente bem aqui na terra como é no céu, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Eu te suplico, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Consagramos todas as coisas em nome de Jesus. Você consegue continuar essa oração sozinho agora? Talvez o Espírito de Deus te lembrou de alguma coisa que você estava negligenciando. Talvez dessas 4 estratégias, talvez você estava negligenciando uma, talvez 2. Talvez quando andamos na rua demos uma flertada com o mundo. Talvez às vezes para se tornar descolado, se manter no network, a gente fica andando em território estranho. O Senhor está cuidando de todas as nossas coisas. O Senhor nos chamou para levantar uma igreja santa, num país onde muitos vêm queimando, mas daqui a pouco começam a esfriar. Eles se perdem do propósito e começam a ser seduzidos por Mamon, seduzidos pelo American Dream. Pai, que o verdadeiro American Dream se cumpra em nossas vidas. Nós somos livres e queremos permanecer livres. Esse é o verdadeiro. Mas que o dólar que nos cala, o poder que nos cala, a fama que nos rouba da espiritualidade, da santidade, que isso tudo caia por terra. Senhor, não permite que nenhum faraó venha nos escravizar.
mas que como Moisés a gente tenha intrepidez. Podemos até gaguejar no dia a dia e ter apenas um cajadinho na mão, mas seremos poderosos em palavras, e o nosso dom prostrado na tua presença vai exalar sobrenatural, vai se mover de maneira sobrenatural pelo poder do nome de Jesus. Fortalece o homem mais fraco que entrou aqui, Deus. Fortalece a mulher mais fraca que entrou aqui, a família que estava debilitada, fortalece aqueles que de tanto ver um circuito religioso hipócrita, acabou parando de acreditar no poder de Deus, no evangelho e na verdade. Quantos de nós foi abusados pela igreja, pela liderança eclesiástica? Pai, o Senhor não é alguém que abusa de alguém, pelo contrário, o Senhor é quem cura. Senhor, um sacerdote cortou a orelha do soldado, do servo do sacerdote, e o Senhor foi lá e colou a orelha. Aquilo simboliza a igreja que machuca e simboliza o Deus que cura a sua amada igreja. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por cada pessoa que está aqui na Poema, por cada um que está vendo isso online. Muda a vida das pessoas e não nos permita cair novamente na cilada do inimigo. Queremos sair do território do mal, queremos ir para bem longe desse lugar, levando nossos velhinhos, nossas crianças, nossa família, levando tudo que é nosso, toda a nossa influência, toda a nossa autoridade, todo o nosso poder social, todo o nosso poder acadêmico, todo o nosso poder empírico, monetário. Nós queremos consagrar tudo isso ao Senhor, que no final de tudo que a gente fala, o teu nome seja exaltado onde quer que a gente esteja, o que quer que a gente esteja fazendo. Nós queremos consagrar todas as coisas a ti, todas as coisas a ti, porque nós somos o povo que te adora em espírito e em verdade, que te adora nos Estados Unidos ou no Brasil, que te adora onde quer que esteja, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus, aplauda Jesus.